Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Como é que vocês estão? Vou bater um papo hoje com o professor César Roberto Bittencourt a respeito de feminicídio, tema interessantíssimo. Chefe, vamos bater um papo então sobre feminicídio. Eu tenho que controlar o tempo, senão o Instagram não salva a live. Tá. Então nós vamos ter que ir aqui direto ao ponto. Feminicídio. Eu gosto muito desse tema e eu lembro que quando veio a lei do feminicídio, a primeira pessoa que eu liguei foi para você, não sei se você lembra. Que eu te liguei e falei, Me lembro. acabou de sair a lei do feminicídio. Você falou, hoje? Falei, é. Falou, olha, eu lembro que você tinha saído de uma sustentação oral, não lembro se era no Supremo ou no STJ. Você falou, eu vou chegar em casa e vou ler isso aí. Bom, o que eu gostaria de te provocar para que você ensine a todos? Eu? Antes da lei do feminicídio, César, eu, Rogério, como promotor de justiça, eu denunciava o feminicídio, que não era qualificadora, não era nada, eu denunciava, não era uma qualificadora específica, eu denunciava o feminicídio no motivo torpe. Sabe que eu fiz um comentário a respeito desse negócio, que o feminicídio, enquanto qualificador, ela chove no molhado. Mas ela tem uma importância histórica extraordinária, né? Exatamente porque para demonstrar, destacar esta violência contra a mulher, né? Então, no plano político, jurídico, sociológico, filosófico, enfim, pensa que será que vai fazer isso aí? Esse celular anteontem fez isso aqui. Eu estou fazendo uma live e ele simplesmente vai apagando, apaga. Eu tenho que ficar chamando assim, mas não era assim. Vou ficar o que está acontecendo. Hoje fez de novo. Mas então, nesse sentido, ela trouxe simplesmente a mesma qualificadora. Mas ela tem um significado que vai muito além da simples qualificadora, né? Porque ela traz um significado explícito, expresso, específico, contra a violência familiar, contra a violência da condição de mulher. Então, nesse sentido, eu acho que ela foi altamente produtiva, altamente positiva, porque tem o destaque, né? Não porque é mais uma qualificadora, porque a rigor, como tu disseste, como promotor, já traz como motivo torpe. E eu poderia acrescentaria mais, poderia ser até como motivo fútil. Sem motivo, praticamente, né? Porque eu não sei se o indivíduo se embebeda para fazer, ou faz por se embebedar, não importa. Na realidade, ela não tem um motivo justificável. Para tirar a vida, não existe motivo justificável nenhum, a não ser uma eutanásia, que no Brasil não é autorizado. Então, esta violência, que é abominável em todo sentido, ela precisa de um combate mais real, né, concreto. E, nesse sentido, politicamente, juridicamente, sociologicamente, então o feminicídio trouxe um grande acréscimo, que é uma demonstração, uma comprovação para todo cidadão. Todas as pessoas têm conhecimento. E é uma coisa tão absurda assim, Rogério, que nós todos os dias, rapaz, se levanta e está ouvindo mais um assassinato de mulher, mais um feminicídio. Agora, 3 dias, para você ter uma ideia, o cara cometeu um feminicídio dentro do hospital. A mulher tinha ido ao hospital se tratar, fazer consulta, sei lá o que estava fazendo, depois o indivíduo foi atrás dela e assassinou dentro do hospital. Quer dizer, o suprassumo do absurdo. Então, a gente vive num momento inadequado, impróprio de violência contra a mulher, contra a discriminação, ou discriminatório, enfim, de qualquer gênero. E você tinha que encontrar um combate mais eficaz, mais explícito. E o feminicídio, então, trouxe essa tranquilidade, trouxe essa demonstração e trouxe esse tema para a ordem do dia. E você tem que discutir, destacar exatamente o que está vendo. As mulheres estão sendo dizimadas. Assim, porque todos os dias você tem assassinato de mulher, por ser mulher, enquanto mulher, pela condição de mulher. Então, me parece que ele teve esse aspecto extremamente importante. Eu pus isso também, desculpa te cortar, eu pus isso no meu livro, dizendo, antes da lei do feminicídio, eu denunciava o feminicídio com motivo torpe. Agora,
o feminicídio ele sai, para alguns, para outros não, sai do motivo torpe e ganha uma qualificadora específica, exatamente para levantar essa bandeira que você bem explicou. Olha, feminicídio existe, é uma realidade, é uma pandemia. Exatamente. E, Bittencourt, o Brasil ele é considerado por organismos internacionais como o segundo país mais perigoso para a mulher viver, só perdendo para a África do Sul. Que é um absurdo. Então, nesse cenário, se nós somos o segundo país mais perigoso para a mulher viver, é claro que deve haver um recrudescimento legislativo e judiciário para tentar inibir e prevenir esse comportamento. Pois, sabe, nesse sentido, eu falo o seguinte, nós estamos com uma política de repressão muito boa nesse aspecto. Mas, nós, ao mesmo tempo, nós temos constatado que essa repressão explícita, expressa e específica, não tem surtido o efeito desejado. Por quê? Continua aumentando. O feminicídio de hoje, 5 anos depois, é maior do que a de 2015. Em uma quantidade muito superior. Então, além dessa política repressora, que é importante, que é fundamental, que ela exista e que todos nós professamos isso, nós precisamos de uma política de prevenção, uma política preventiva. Por quê? Nós temos que continuar com a repressão, evidentemente como está, mas é muito importante, eu digo que é fundamental que nós adotemos uma política preventiva. Por quê? Não basta a repressão, porque quando vem a repressão, a vida já se foi. Então nós não podemos ficar nesse embate simplesmente de punir depois que o fato aconteceu. Nós temos que nos adiantar, Rogério, nós temos que criar uma cultura preventiva. É preciso que o Brasil crie, forme novas gerações, novos cidadãos, que as pessoas na comunidade, na sociedade e principalmente no ambiente familiar, as crianças já cresçam com esse sentimento, com essa concepção, com a necessidade de prevenção, de prevenir, de impedir que o fato aconteça. Porque não é legítimo, não é suficiente que a gente tenha uma repressão, que eu acho que ela é dura, está no limite, mas nós já temos milhares e milhares de mulheres sendo assassinadas todos os anos. Então, para mim, isto está sendo insuficiente. Nós precisamos ir além, manter a repressão como nós temos, mas precisamos da prevenção. Nós precisamos de uma política preventiva, uma cultura nova. E a Lei Maria da Penha, no artigo 8º, ela traz vários instrumentos que buscam coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Vários instrumentos. E um dos instrumentos é esse que você bem menciona. Constar, por exemplo, dos currículos escolares de todos os níveis, a matéria violência de gênero. Alguns encaram esse currículo como um currículo ideológico, político-partidário. Isso é uma bobagem. Você vai trazer para o âmbito da educação infantil, educação fundamental, ensino médio, faculdades, você vai trazer a questão dos direitos humanos e violência de gênero. Pronto. Agora eu vou te contar uma boa, viu, Bittencourt? Uma outra medida que a Lei Maria da Penha entende como importante instrumento de prevenção, nós estamos na área que você enxerga como muito importante, a prevenção. É a criação de delegacias de atendimento à mulher. E não é só a delegacia, é o espaço físico, mas também o material humano, preferencialmente atendida por mulher ou pessoas capacitadas para atender mulher vítima. Bom, aqui na comarca que eu era promotor, eu entrei com uma ação civil pública contra o Estado. Porque a comarca não tinha delegacia de atendimento à mulher. Aí sabe o que aconteceu? O juiz deu uma liminar, tal, o tribunal, o judiciário foi muito ponta firme com essa ação civil pública. O governo do Estado foi até a delegacia da comarca e pintou lá, delegacia tal, 20ª região da Seretran, delegacia de atendimento à mulher. E ainda fez uma inauguração dessa pintura na parede e me convidou.
veja, isso é uma estupidez, não entendeu nada, eles não entenderam nada. Não. Eu não estou pedindo uma pintura na parede, eu estou pedindo isso que você falou. Eu quero que haja uma política de atendimento à mulher aqui, e não existe. E esse é um aspecto extremamente interessante. Então, veja, eu acho que essa previsão da Lei Maria da Penha ela é excelente. Nós precisamos ir além, porque senão você deixa a tua criança, teus filhos lá na escola aprender uma coisa e você pratica outra aqui. Então, essa previsão já de prevenção lá da Lei Maria da Penha, nós temos que ampliá-la, ela tem que ser abrangente. Nós precisamos viver e respirar esse respeito, essa conscientização, a necessidade da proteção. Então, esses consentimentos, essa visão cultural, digamos assim, que é uma coisa ridícula falar em partidos políticos e coisas do gênero. Nós temos que ter uma consciência cultural, nós temos que absorver isso. Porque desde o nascimento você tem em casa, tem no colégio, tem na aula, e o menino traz para casa os livrinhos, os panfletos, sei lá, e você pratica isso, cultua esse respeito à dignidade feminina, né? Então, esse conceito, essa concepção, ela tem que ser uma regra geral. É que nem religião. Você acorda, faz o sinal da cruz, você deita, faz o sinal da cruz, você acredita nisso, você divulga isso, você respira isso, porque é impossível que as pessoas cresçam num ambiente assim, num aprendizado, num crescimento, e se transformem depois de adulto num sujeito violento, num assassino de mulheres. Então, eu me preocupa muito isso. Tu tens um casal de filhos, eu tenho duas meninas, duas filhas, né? Então, e essa concepção você pratica no dia a dia. Eu fui promotor de justiça, tu sabe, ao longo tanto como tu, e a gente sempre teve essa concepção, essa preocupação. Chegou um advogado um dia na promotoria e falou para mim assim, que ele queria registrar uma ocorrência porque a mulher dele estava traindo. Você flagrou? Eu disse, não flagrou, mas eu sei que eu estava me traindo coisa. Me diz uma coisa, rapaz, eu te conheço, você é um advogado, militante aqui, mas você quer que, então, divulgar para a sociedade que você é corno. É isso que você quer? Não é bem isso, mas eu quero, doutor, porque aconteceu um fato que eu disse, não, você quer que as pessoas fiquem sabendo que a tua mulher está traindo. O que você quer fazer? Por que você não separa? Pois é, mas eu tinha que ter um motivo, tem que criar um negócio. Então eu criei tanta situação para ele, digo, então a gente vai podia até botar no rádio, dizer que você é corno, e você resolve o teu problema com isso. Ele chegou a um ponto, pensou assim, disse, estava mentindo, eu sabia que o sujeito estava mentindo, até porque eu morava de um lado, do outro lado da rua, na outra quadra era onde ele morava. E a mulher dele era uma senhora simplesinha, não entendendo coisa nenhuma. Então, o que ele queria? Ele era um cara rico, ele queria simplesmente afastar a mulher da divisão patrimonial. Digo, meu amigo, se você acha que esse fato, você vai retirar o patrimônio da tua mulher, numa separação litigiosa, nesse sentido, aí, tu não vai conseguir. Agora, tu vai conseguir uma coisa, todo mundo vai fazer, olha, ele passou o corno, esse cara é cornudo, esquecer ser chamado assim. Então, eu humilhei tanto o cidadão e ele desistiu dessa história. Porque isso foi em 1980, 81, né, que eu estava lá em Panambi, a comarca, né? Veja, então, esse conceito, essa concepção, essa necessidade, de repente, que tem masculina, machista, né? Você tem que mudar. Essas coisas, essa concepção, esse entendimento, você tem que mudar desde a origem, desde o nascimento. No seio familiar, não tem que ter ambiente propício. Então, essas crianças recebendo essa informação, essa divulgação na infância, na adolescência, eles serão os primeiros a combater. Não vão admitir, por exemplo, de verificar alguma grosseria, alguma violência contra a própria mãe, contra a irmã, essas coisas. Então, eu vejo assim que a gente... Você tocou no assunto, Bittencourt, que você falou do machismo. Eu acho que você não tem dúvidas, como eu também não tenho, até porque as estatísticas demonstram isso, estudos indicam isso. Nós vivemos numa sociedade machista, ponto. Não temos dúvida. Agora, a partir do momento que eu sei que nós vivemos numa sociedade machista, Bittencourt, o feminicídio, crime doloso contra a vida, ele vai ser julgado pela sociedade, pelo Conselho de Sentença. Eu não estou dizendo que o Conselho de Sentença ele vota pior do que o juiz togado decide, não estou dizendo que o juiz togado decide melhor que o Conselho de Sentença. Mas quando eu vou para o Tribunal do Júri, eu já vou com essa dificuldade, porque eu vou falar para os representantes de uma sociedade
que hoje a nossa sociedade é machista. É verdade. É muito difícil, é um trabalho até hercúleo. Sabe o que eu costumo fazer, Bittencourt? Eu costumo colocar uma cadeira vazia no júri. De feminicídio, eu deixo uma cadeira vazia. E o advogado já acha que eu vou fazer referência àquela cadeira vazia como sendo da vítima. Não. Eu digo para os jurados o seguinte: jurados, vocês estão julgando fulano, feminicida, acusado de feminicídio, mas do lado dele senta um outro réu. É o machismo. E não tem como absolver um e condenar outro. Vocês necessariamente ou absolverão os dois ou condenarão os dois. Eu faço questão, eu uso esse artifício, Bittencourt. Os advogados às vezes ficam bravos, mas eu uso esse artifício para mostrar: sociedade, não seja machista. Despa-se de qualquer machismo ao julgar esta causa, porque é muito difícil. Mas eu hoje acho que eu não gosto muito mais do Tribunal do Júri, como já gostei. Acho que a Globo condena todo mundo antes dos fatos acontecerem, o julgamento acontecer, porque é muito complicado, aqueles que têm repercussão grande. E o feminicídio é um que tem repercussão grande. Tem que ter, tem que divulgar mesmo. Então isso te leva, você dá um trunfo maior, uma tranquilidade a mais para você fazer o trabalho. Mas é importante realmente, se você pega, não que o fato de ser homem vai ser condenatório, absolutório, não, mas um corpo jurado machista, tu vais enfrentar mais dificuldade. Porque nós temos ainda arraigado no espírito do indivíduo, do cidadão, homem, nessa altura da história, ainda esse sentimento machista. E não é possível hoje que você possa conceber, possa admitir que alguém conceba, pelo menos, que o homem tem esse direito de matar a mulher. Então, essa repercussão, porque todo mundo é casado, tem filhas, tem irmãs, tem mãe, tem todo mundo. Eu sou dominado por mulher, né? Tenho 2 filhas, casado pela 3ª vez, alunas, ex-alunas, amigas, amigos, todos. Então, a gente tem que aproveitar e divulgar essa ideia, cobrar essa concepção, essa absorção desse sentimento, para que o corpo jurado vá para o júri e saiba que efetivamente ele está tratando de uma vítima frágil, inferiorizada no contexto da circunstância político-cultural de que é a mulher, desse sentimento machista, do direito de realizar, de escravizar, submeter a mulher à escravidão. Uma violência dessa constitui uma escravidão. Então, eu acho extremamente importante, eu acho que é um artifício interessante que você usa, porque você tem que demonstrar exatamente esse sentimento que vem arraigado desde antes da Idade Média. E nos últimos tempos, no Brasil, aumentou. Eu não sei, comento com a minha mulher, que conhece, é advogado também, nossa colega, que todos os dias a gente se depara com isso. A gente fica horrorizado, porque não, é difícil se passar um dia sem ouvir essa notícia aqui ou acolá acontecendo no feminicídio. Então, eu tenho uma preocupação, porque parece que essa digamos assim, política simplesmente persecutória não está funcionando. Não está funcionando adequadamente. Não já é suficiente. A gente precisa ir além, porque nós não podemos ficar esperando os fatos acontecerem, que vai acontecer. E isso tem acontecido com muita mais frequência também, as pessoas mais simples, embriagadas, bebem para fazer ou fazem porque bebe, não importa. Então o indivíduo bebe e sai e não volta enquanto estiver bêbado. Não pode voltar para casa para argumentar, não, porque eu não sabia o que fazia, eu estava embriagado, então não beba. O interessante se beber, não volta. Você fala um detalhe que eu sempre bato nessa tecla, né? Alice Bianchini, grande Alice, que eu sei que querida você amiga, admira tanto quanto eu. Muito. A Alice Bianchini está com um trabalho excepcional. Bom, ela sempre teve esse trabalho. Eu falo que a Alice, ela recheia a nossa aula com dados que enriquecem espetaculares, muito. É verdade. E ela tem esse lado de política criminal, de estudo, de criminologia, de vitimologia. E o Instagram dela, ela tem publicado coisas muito interessantes. E ela trabalha todo o caminho da violência, todas as etapas da violência. Ninguém começa pelo feminicídio, você termina com o feminicídio. Exatamente, e ela trabalha isso muito bem. Mas aí eu ressalto. O problema é familiar. O feminicídio ele acaba sendo
o ponto culminante, a orografia de um problema familiar. E aí que os estados e os municípios, que são os grandes aplicadores da Lei Maria da Penha, os estados e os municípios têm que trabalhar melhor equipes multidisciplinares para fazer isso que você está falando. A equipe multidisciplinar ela tem que ter um retrato daqueles domicílios onde a mulher está correndo risco. Porque tudo começa com pequenezas. E nós vamos indo. A partir do momento que você percebe essa evolução da violência, esse domicílio ele tem que ser alvo de equipe multidisciplinar, explicando para o juiz, está chegando num ponto perigoso, ele tem que sair do lar, ela tem que sair do lar, precisamos de casa-abrigo. A equipe multidisciplinar, Bittencourt, em resumo, na minha opinião, é o anjo da guarda da Lei Maria da Penha. O Porto Seguro é a polícia, mas o anjo da guarda é a Lei Maria da Penha, é a equipe multidisciplinar. E a equipe multidisciplinar, ela não tem a atenção devida dos poderes públicos. Pois é, infelizmente, e isso é um pouco de machismo também, sabes? Normalmente a equipe disciplinar ela é formada mais por mulheres também, são técnicas especializadas. E é não enxergar a magnitude do problema, porque é sabido, é inevitável, ele vai acontecer. Se você não tiver uma equipe multidisciplinar para dar um atendimento, você precisa ter também um atendimento assim socializado, eu digo oficial, público, para atender essas mulheres, para que ela possa ter socorro, para que ela possa ter orientação nas primeiras manifestações, porque o feminicídio não é um crime passional, simplesmente, não acontece uma fatalidade, não, ele vem num crescendo, começa a dar seus sinais, e ela vai evoluindo. Então, isso tem que estar lá no início, tem que tomar medidas mais adequadas antecipadamente. Isso não pode deixar acontecer aquilo da prevenção que eu estava falando, né? Então, você não pode simplesmente deixar acontecer. Quando você sente que as coisas estão nesse ponto, tem que tomar providência. E a equipe multidisciplinar entra aí, naquele atendimento, na orientação, no acompanhamento, na formação das medidas adequadas, do procedimento devido, etc. Então, realmente, é indispensável a existência de uma equipe multidisciplinar para atendimento melhor da sociedade. E você, Bittencourt, você concorda que equipes médicas de atendimento à mulher vítima de violência doméstica familiar, percebendo, ainda que num menor grau, esse clima de violência, na violência doméstica familiar não revelada, oculta, aquele que a mulher vai até o posto de saúde, tratar um ferimento, ela não revela que é fruto de violência, mas fica ali um indício. Você acha que essa equipe, como manda a recente lei, essa equipe médica tem a obrigação de comunicar à autoridade policial ou somente nos casos mais graves para não vulnerabilizar, de repente não instaurar um procedimento criminal sem que ela tenha esse consentimento, essa vontade? Olha, eu sei que os médicos não gostam. É delicado. Eu sei que os médicos não gostam muito disso. Eu respeito a integridade do médico, do seu gabinete, do seu consultório, que é o nosso gabinete, né? Onde ele é o senhor de si e toma as decisões, ele tem consciência disso. Mas é preciso que ele fique atento para essa amostragem, né? Para os acontecimentos, para o que está havendo, né? Eu fico com dificuldade de obrigar um médico, por exemplo, a notificar que é um estupro. A mulher foi estupro, tem a obrigação de avisar a polícia, registrar a coisa. Não acho isso normal. Eu acho que o médico não tem que ter esta obrigação. Eu acho que eu tenho que ter um comportamento mais social. Retirar da pessoa, da vítima, verificar, perguntar e recomendar. Recomendar que ela tome a providência. Por que não pensa isso? Por que não faz aquilo? Por que você não faria isso? Entende? Agora, hoje eu sei que tem a recomendação maior. Eu não consigo ver assim, você impor a obrigação do médico dar uma de polícia sanitária, de polícia pública, de tomar esta providência. Mas eu acho que o médico deve, dentro da sua ética médica, tomar a iniciativa de consultar, de pesquisar, de questionar e sugerir para a vítima tomar providência, né? Eu acho que ele, médico, ser obrigado a coisa, eu acho que a gente complica um pouco. Eu não gosto muito dessa ideia. A não ser que venha uma coisa explícita demais, quando a mulher está dizendo, isso aqui já tem um
crime, isso aqui é grave. Tem coisa. Mas obrigar o médico a fazer isso, eu acho que entra muito nessa ética médica que eles têm, e é uma coisa das mais seguras que existe. E seria importante que o lado jurídico, a advocacia, advogados públicos, privados e profissionais do direito tivessem tanta ética quanto eles têm. É fechado. Bittencourt, uma coisa, eu percebo, isso se deve principalmente a essa questão envolvendo violência doméstica contra a mulher, e eu vou falar de um cenário que você vai dizer, quando eu era promotor, a gente fazia assim, e hoje nós temos evitado de fazer isso, principalmente por conta da violência doméstica mulher contra a mulher. O que nós temos evitado? E aqui eu acho que você também tem um viés crítico. Palavra da vítima contra a do agente. Inquérito policial onde ela relata uma agressão, ainda que mínima, ele nega a agressão, não há testemunhas. Você sabe que até pouco tempo era muito comum o arquivamento por conta da palavra da vítima contra a palavra do agente, corre-se o risco de processar e condenar o inocente, a melhor solução é o não ligo, etc. E tal. Isso já esteve muito presente, está desmoronando. A Espanha vem trabalhando com a preponderância da palavra da vítima desde que cercada de algumas circunstâncias. O que você acha? Olha, o seu doutorado é na Espanha, não é, Bittencourt? Na Espanha, eles trabalham muito esses aspectos, são muito estudiosos, pesquisas de campo, inclusive. Sua filha também é na Espanha? Minha filha fez um doutorado de sanduíche, ficou um ano em Barcelona. Aliás, queria ficar morando lá, né? Que é espetacular. Eu acho que é a melhor cidade para morar, eu tenho a impressão que é Barcelona mesmo. Eu fiz em Sevilha, mas eu tenho essa concepção. Veja o seguinte, tem coisas e coisas, tem provas e provas. Agora, em relação à violência familiar, a violência que deixa rastro, que deixa vestígio, fala por si, amigo. Fala por si. Eu não vou depender, não posso admitir que eu, para tomar uma providência do aspecto criminal, que haja testemunho ou confissão do sujeito. Ele tem o direito de negar. É um direito sagrado de qualquer réu. Ele não é obrigado a confessar. Agora, as circunstâncias são diferentes. Quando eu tenho uma reclamação da esposa com laudo médico, prova pericial, o tipo de violência, a localização da lesão, etc., para mim, isso é muito mais forte do que qualquer prova testemunhal. Para mim, isso é suficiente para você ter, inclusive, elementos para a condenação, não apenas para a instauração da ação penal. Porque nenhuma mulher de sã consciência comparece à polícia pedindo socorro, registrando ocorrência, pedindo providência, acusando o marido, sem que isso seja culpado. Então, me parece que nessa hipótese há uma certa inversão do ônus da prova. Por quê? Normalmente isso acontece no recesso do lar, que não tem testemunha, que não tem presença, que não tem coisa. E a prova não se refere, não se resume à prova testemunhal. Me parece que não se tratando de violência intrafamiliar, no caso da violência masculina, contra a esposa, contra a companheira, contra, enfim, a parceira, namorado, seja lá o que for, essa prova técnica fala muito alto. A palavra da vítima, acompanhada da prova técnica, demonstrando a lesão, a efetividade da lesão, a localização da lesão, isto fala por si. Eu não acho que... Já naquele tempo, na década de 80, que eu fui promotor do interior, no Rio Grande do Sul, eu já tinha essa concepção, porque não é possível, você não pode esperar, não vai exigir que o sujeito confesse, em primeiro lugar. Ele é um direito dele. Você não tem nem que torturar o cidadão fazendo perguntas, você faz as perguntas normais, mas quer negar, ele nega. Então, para mim, a confissão, a admissão dele é irrelevante. Eu acho que na circunstância e até porque normalmente isso não acontece na primeira vez. De repente já tem registro de ocorrência, tem pedido de informação, tem coisa. Então, para mim, isso é prova suficiente, não apenas para a instalação da ação penal, como para a condenação. Por quê? A prova não é testemunha só. Essa prova material da lesão, a localização da lesão, a gravidade da lesão, fala por si. Eu acho assim, que não tem como. E hoje em dia, principalmente, qual é a prova? Então, vamos dizer, o que você indica no interrogatório? Bom, ele nega uma coisa. O que você acha que foi?
Qual é a prova que você tem? Qual é o elemento que você tem para trazer, confortar a tua negativa? E me parece que não tem jeito. Tem a prova da... interessante. Nós dois concordamos que o feminicídio, ele, não vou falar 100% dos casos, mas 99% dos casos, o feminicídio ele é antecedido de violências menores, como você Isso falou. É regra geral, né? Ele regra vem crescendo. Exatamente. Bom, nessas violências menores, César, o legislador retirou totalmente a possibilidade da justiça consensuada. Não se admite transação penal, não se admite suspensão condicional do processo, e agora, recentemente, veio o ANPP dizendo que não cabe o acordo de não persecução penal quando o crime envolve violência doméstica e familiar ou contra a mulher na violência de gênero. Você acha correto o legislador, nos crimes menores, retirar a justiça consensuada e só admitir a conflitiva punitiva? Ou era melhor, nas infrações de menor potencial ofensivo ou de médio potencial ofensivo, trabalhar a justiça consensuada, principalmente com medidas como comparecimento a programas, etc. e tal? O que você acha? Olha, em se tratando de violência familiar, violência contra a mulher, esse paliativo eu acho pouco, né? Você chegou porque elas não acontecem de repente, não é uma vez só, ela vem num crescendo, Quando a mulher chega ao ponto de partir, de chegar e ir para a delegacia, mostrar a lesão, esses fatos não aconteceram agora, não é de hoje, não é de ontem. Então, ela vem num crescendo, ela vem suportando, vem aguentando, até porque, de um modo geral, a mulher também tem receio de ir à delegacia. A mulher tem receio de procurar a justiça, como se fala no interior comum. Por quê? Então, me parece que nessa hipótese, se você permitir a justiça consensual, tem um problema. Vem a coação. Ela é coagida antes, ela é ameaçada, ela precisa fazer. Então, no momento que a justiça, que a lei proíbe, diz, olha, não tem consenso, praticou o fato, vai responder por ele normalmente. Então, me parece que isso é mais eficiente, é mais eficaz, e não serve uma política criminal no sentido de evitar a punição, de buscar o consenso. Por quê? Esse consenso tem que acontecer antes do crime, antes de acontecer a lesão, porque essa é visível, tem uma prova concreta. Então, eu concordo que não devo admitir essa conciliação e nem mesmo a não persecução penal, que é um pouco mais do que isso, até porque poderia pegar até uma lesão grave, né? Então, me parece que não é o caso. Uma lesão grave no sentido de ser maior que uma simples lesãozinha natural. Não que tenha a gravidade que qualifique como lesão grave, ficar impossibitado por mais de 30 dias, aquelas questões previstas lá especificamente. Então, eu concordo nesse sentido. Eu acho que é mais eficiente você proceder à instrução criminal, chegar finalmente e aplica a pena adequada. Naturalmente, com a pena prevista, ele vai ter uma suspensão. Ele não vai cumprir a pena em prisão, entende? Mas ele terá uma condenação. Terá que cumprir as condições da suspensão de execução da pena, né? Então, a situação fica mais grave. Eu acho que é importante, porque esse sim é uma prevenção maior. O resto, não. Eu acho que você botar panos quentes, aquele consenso, aquela que é possível entre outras pessoas, em outros crimes, em outras infrações penais, eu acho que para a violência familiar não funciona. Eu acho que não é adequado. E a condenação, ela vem acompanhada de uma jurisprudência muito interessante do STJ. O STJ está bastante atento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Tá. E o STJ tem admitido ao juiz, na sentença, antecipar reparação de danos, inclusive danos morais. E ele entende que são danos in re ipsa, absolutamente oriundos da violência, sem outra prova necessária. Isso é interessante. O STJ vem batendo muito nessa tecla. Bom, aí eu te digo o seguinte, Bittencourt, em termos de perspectiva legislativa, falando de feminicídio, você imagina que tem alguma coisa para a gente fazer ou, do ponto de vista legislativo, está perfeito e nós temos que melhorar a prevenção, como você falou, e todo o aparelho estatal na aplicação, na concretização da lei? Olha, no plano repressivo, me parece que ela está bem. Eu acho que está suficiente. É o normal, é o adequado.
Eu não vejo assim uma outra forma de repressão para esse tipo de crime. Eu acho que a gente precisa mesmo em prevenção, trabalhar melhor em prevenção. Em repressão, nós temos o homicídio qualificado, nós temos as circunstâncias graves, nós temos agravantes, né? Causa especial de aumento. Aquelas causas de aumento fazem a pena chegar a 16, 18 anos. No mínimo, né? Quer dizer, e com execução provisória, agora prevista pelo pacote de crime. Feminicídio com causa de aumento. Tem a possibilidade. A pena vai passar de 15 anos e vai permitir a execução provisória. Execução provisória, pode ser. Veja, então, porque você parte de 12 anos. Se você aplicar uma linha, o mínimo de 1/3, você passa dos 15 anos. Já passou dos 15 anos. Então, realmente, eu acho que em termos de repressão, de punição, acho que ela está bem com a lei do feminicídio, com as causas especiais de aumento, que é o que, como se chama essa coisa, ela atinge um patamar mínimo de 16 anos. No mínimo, né? Então, me parece que ela fica já nesse sentido. E nós temos ainda mais a possibilidade de subir muito mais essa pena, né? Nós podemos ter mais de uma causa de aumento. Sobe mais, olha que interessante. Ela vai admitir execução provisória, é crime hediondo com resultado morte. Se é crime hediondo com resultado morte, a progressão é dificultada, não tem direito a livramento condicional e nem a saída temporária. Veja, então, eu acho que ela tem, nesse sentido, ela tem realmente, em termos de repressão, um panorama ideal. Uma resposta boa. Uma resposta adequada. Nós não temos o que você criar mais. Eu acho que ela está bem. Nós precisamos tentar evitar que ele aconteça. O mais importante, eu acho que é em cima dessa previsão, a gente trabalhar na prevenção, evitar que ele chegue a tanto, porque a gente não pode se conformar com a perda de tantas vidas femininas do jeito que está. Então, é uma pandemia, como se disse antes, e a gente tem que combater a sua ocorrência. Nós temos que nos antecipar ao fato. Nós não podemos permitir que ele aconteça, que ele venha a ocorrer, porque não adianta, tudo que nós colocarmos aqui, a vida já se foi. E isso é muito grande, é muito grave. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar na prevenção, fazer trabalhos comunitários, inclusive, porque nós até esperar as novas gerações chegarem com essa formação que nós estamos falando, vai muito tempo, são muitos anos. A gente tem que trabalhar numa prevenção comunitária. Nesses grupos de sociedade, comunidade, lazer, nesses clubes sociais, enfim, tudo isso trabalhar. Isso eu acho que a gente... O tempo que eu era promotor lá no interior, Rogério, faz tantos anos, a gente fazia, parece, inclusive, no Lions, nesses clubes sociais, e vão mulheres, então você faz uma abrangência, dá uma previsão, dá uma orientação, porque as pessoas também desconhecem muito, desconhecem os seus direitos. Hoje em dia você tem uma comunicação assim, muito grande, pela televisão, pelos meios das redes sociais, etc., e as pessoas estão muito melhor orientadas. E a gente precisa fazer esse combate, mas tem umas coisas assim, e não dá para você dizer, não, depende da condição social. Não tem condição social. Em qualquer classe, em qualquer nível social, estão ocorrendo em quantidade. Eu digo que o feminicídio está democratizado, ele atinge bairros negativamente, pobres, bairros ricos, pessoas de cabelo branco, pessoas jovens. Não tem idade, não tem classe social. E sabe que tem um detalhe importante. Você falou das causas de aumento, eu lembrei aqui. Dificilmente nós divergimos em conclusões. Eu digo para os alunos, se eventualmente vocês encontrarem uma divergência entre mim e o Bittencourt, ele está certo, eu estou errado. Não, é verdade. Mas nós não temos divergência nesse aspecto, eu não me lembro assim. Não, tivemos concretamente. Uma divergência que o legislador falou, não, os dois não podem divergir, e ele colocou o Rogério e o Bittencourt na mesma linha. Sabe onde foi? Uma das causas de aumento no feminicídio é praticar o feminicídio na presença de ascendente ou descendente. E eu é verdade. Eu escrevi que na presença é presença física ou virtual. E você escreveu o quê? Não, só presença física, em loco, não abrange a virtual. O legislador viu isso e falou, não, os dois estão divergindo, eu vou mudar. E ele acrescentou
voltou virtual, agora não tem mais divergência. Olha que Agora eu acho aí uma tremenda sacanagem, viu? Mas, viu, Rogério? Mas, na realidade, nós temos essa divergência, e mesmo com a lei trazendo ali, eu acho absurdo. Absurdo. Porque se diz, na presença, não tem como ser virtual. Mas, agora... eu estou presente com você aqui, ó. Eu acho que você está presente. Viu? Mas então, realmente, eu acho que tem uma influência maior do que eu lá no Legislativo, né? Porque eu falo essas coisas, mas a gente brinca. Mas veja o seguinte, então esses dias eu li isso e me lembrei disso, assim, e me lembrei dessa nossa divergência. Eu pensei, mas tem um detalhe. Só tem um detalhe. É indispensável o dolo. O sujeito tem que saber que está sendo transmitido. Porque essa ausência da consciência, você afasta o elemento da culpabilidade, né? Perfeito. Então, né? E retira a punição. Isso eu concordo. Né? Aliás, eu acho que até o STJ se equivocou quando ele admite a agravante de pena do idoso, independentemente do agente saber que pratica crime contra o idoso. Isso é absurdo. Não, é absurdo. Causas de tem que ingressar no dolo do agente. Não, tem que fazer parte do dolo. Sabe que o problema de tribunais tem algumas deficiências, que é a falta de formação. Né? Porque ele é operador, ele é prático, ele trabalha com isso, na aplicação, uma assessoria qualificada, e de repente nas construções acaba pecando porque falta a base, falta a formação. Como é que eu posso agravar a situação, e é considerável a agravação, se o sujeito desconhece a circunstância, se ele não sabe? Isso não entra na esfera do pensamento da consciência, na vontade. Então, peca por falta de dolo. Essa é uma violência, né? Então, um erro que eles não percebem. Depois de fazer, eles têm uma dificuldade ainda maior para desfazer. Depende de quando se dá conta, depois, quando aparece, tem uma dificuldade muito grande para voltar atrás, para reconsiderar. Mas eu acho que o STJ, de um modo geral, está vindo bem em relação ao feminicídio, em relação à violência de gênero, de sexo, etc. Mas peca, às vezes, por algum equívoco, uma deficiência visual. Eu não posso atribuir uma responsabilidade por algo que o sujeito desconhece. Né? Então, isso é a responsabilidade objetiva, né? Olha só, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para você mostrar os livros novamente. Nós já estamos passando de 50 minutos, chegando a uma hora, né? Eu vou colocar este nosso vídeo no IGTV. E lá no IGTV e depois eu coloco no meu canal do YouTube. Quem comentar, entre as pessoas que comentarem, nós vamos sortear o primeiro livro, Falência da Pena de Prisão. Pena de prisão. Tese de doutorado do professor César Roberto Bittencourt, editora Saraiva. Esse é o primeiro que nós vamos sortear entre aqueles que comentarem no IGTV e no meu canal do YouTube. Segundo livro, vamos sortear 3 livros. 3 livros. Código Penal Comentado, esse até edição. Eu vou comentar, porque eu não tenho. Vou comentar. Tu não tens isso aqui? Não, eu tenho tratado. Você me deu o tratado. Ó, então, esse é o segundo livro que nós vamos sortear para quem comentar no IGTV e no meu canal do YouTube. E o terceiro livro? E só para não nos acusarem mal, assim, ele saiu em outubro, portanto, saiu antes da Lei 13.964. E o terceiro livro é o Tratado de Direito Penal, volume 2, onde está escrito sobre o feminicídio. Feminicídio. Eu tenho, já li, está absolutamente atualizado com a Lei 13.964. Fazendo uma justiça. Bom, eu também estou organizando meu canal do YouTube. Ele está, assim, quem quiser nos seguir será um prazer, e o Instagram também é aberto. Mas veja o seguinte, nessa atualização dessa edição de 2020, eu fiz em 15 dias, já te falei isso, né? O dia 20 de dezembro a editora me cobrou e eu tenho que entregar até o dia 5, eu estava no Rio, passei carnaval, passei Natal e o Réveillon escrevendo, né? Dia e noite. Então, evidentemente, não deu para raciocinar, foi
toque de caixa. Então, agora, eu estou atualizando, já atualizei para a edição que vai sair em janeiro, dia 31 de janeiro. E alguns acréscimos, de correção propriamente pouca coisa, praticamente não. Só que eu desenvolvi melhor. Então, inclusive na edição, diz aqui, no artigo 91A, saiu lá algumas vezes 95A. Não tem 95A. Então, foi erro de digitação ali fazendo assim. Mas será um prazer distribuir isso, faz o sorteio, consegue o endereço deles, me manda e eu encaminho diretamente para a pessoa autografada. Então, a gente vai fazer. E o código, assim, tem uma dificuldade, porque o código saiu em outubro, uma coisa, e eu estou discutindo com o editor como é que vamos fazer nesse negócio. Já atualizei para a edição próxima, para sair em janeiro, não decidimos isso. Digo, olha, inclusive eu abro mão dos meus direitos autorais, isso aqui. Então, tem que encontrar uma solução, senão como é que vai vender agora esse livro? Né? Então, a pessoa precisa saber. Dá com desconto, sei lá, vai para a universidade, desconta os meus direitos autorais, diminui o preço, faz alguma coisa para fazer. Então, esse código vai ter que sair uma nova edição atualizada. Eu já acabei de atualizar, né? Porque, na época, ninguém imaginava. Porque os projetos existem lá, você acompanha mais ou menos, você não sabe quando vai sair. De repente, aquilo, você menos espera, está saindo aí. 24 de dezembro, foi uma coisa doida. Foi um exatamente. Ótimo presente de Natal que nós fizemos. De Natal. E 24 de dezembro saiu também a lei 13.968. Aliás, também está atualizada aí, né? 27 de dezembro, aqui mudou o 122. 26 de dezembro, foi no outro dia, o dia do Natal. 13.968, mudou o infanticídio ali. Eu não gostei desse tipo ali, viu? Não sei. Ele ficou, na verdade, não que o fato não mereça ser tipificado, ser criminalizado. Acho que tem que ser combatido. Só não poderia e não deveria ter sido junto no mesmo tipo penal do induzimento, instigação, auxílio ao suicídio. São coisas diferentes, com bem jurídico diferente também. A automutilação, eu, na assessoria do Procurador-Geral, eu emiti uma nota técnica para o Congresso, falando para eles o seguinte, ó, esse crime, como você anunciou, é um crime importante, mas ele não pode estar no 122. Não. Ele tem que ser uma letra do 129. Cria o 129 letra A. O problema está resolvido. Exatamente. Eu acho que é tempo para fazer ainda. Por quê? O que acontece ali? Eles conseguiram fazer uma coisa absurda. O capto do 122 virou um crime formal, de 6 meses a 2 anos. E a essência mesmo foi para o parágrafo, lá onde estaria o crime material. Então ficou uma complicação assim muito mal feita, muito ruim. Já está uma discussão se a automutilação, ainda que tenha resultado morte, porque o resultado morte é culposo, se a automutilação é crime do júri. Ele está no 122, se é crime do júri, mas é um crime sem qualquer intenção de ceifar a vida de outrem. Exatamente. Então, veja, e as complexidades só você aumenta, né? Só amplia. E criou uma... Eles gostam tanto de usar essa técnica, cria um tipo A, B, C, D, tem vários exemplos. Então, aí houve um erro crasso, político-criminal muito grande, político-legislativo muito grande, né? Em todo sentido. Por quê? Você transforma, junta dois bens jurídicos completamente diferentes. São só crimes contra a pessoa. Mas é que são bem jurídico diferente, né? Então, um é a competência do Tribunal do Júri, o outro não. Não tem nada a ver com crime contra a vida, né? E aí sai esse tipo. Mas eu acho interessante se fizeram essa nota, quem sabe? Quem sabe um parlamentar aí de São Paulo... Não, eu já fiz, eu mandei essa nota antes dessa lei, alertando o equívoco, porque a automutilação era para ser o 122A. Aí nós mandamos uma nota, falamos, não, tá errado, tá inclusive no... Põe no 122. Está no lugar errado. Ele atendeu em parte, ele tirou o A e enfiou no 122. Piorou, conseguiu piorar. Eu podia ter ficado quieto, ficava menos ruim. Pelo menos para nós comentarmos o tipo, ia ficar mais fácil. 122, ficaria mais fácil comentar e encontrar uma solução adequada, né? Mas eu acho que é importante, é uma ideia, uma sugestão, e não chega a ser
uma humilhação, mas é uma reconsideração, né? Importante, porque você resolve uma questão criada involuntariamente, mas o legislador ele tem se especializado em cometer esses absurdos, esses erros crassos. Eu vou cuidar dos meus adjetivos aqui para fazer. Porque não é possível que, de repente, simplesmente você resolve e mistura tudo. Ora, cria um tipo especial, tem a possibilidade, agora tem a técnica permitida, né, de criar A, B, C ou D, nós temos até I, lá nos crimes contra o sistema financeiro. Ó. Pois bem, então você teria condição de adequar, desloca, cria um tipo penal, lá no 129A, está resolvido o problema. Né? E não vejo que tenha problema de extinção de punibilidade por revogação, nada, você apenas deslocou. Continuidade normativa típica. Sem problema nenhum. Né? Você desloca apenas a tipificação de um dispositivo legal para o outro, não tem problema. Isso não é revogação, não extingue a punibilidade, nem coisa nenhuma. Que é uma grande ideia, eu acho. Né? Mas a gente não deu tempo nem de conversarmos quem pode ser sujeito ativo, sujeito passivo desse tipo de crime, né? Que os conceitos de mulher, conceito... Pô, pois é, então termina isso, falando isso, acho muito legal. Feminicídio, eu já vou direto ao ponto. Feminicídio contra a mulher trans, você acha possível? Olha, eu acho possível. Quem tem condição de cirurgicamente comprovar que é mulher, que virou mulher, que está registrado como mulher, sim. Por quê? Eu vejo o seguinte, tem os conceitos psicológicos, aquele que se acha mulher, que não se é ser homem, não se aceita como homem, que é um conceito. Nós temos um conceito biológico também, né? Que tem o sexo definido, e nós temos pelo menos nasceram com o sexo definido, né? E nós temos o outro conceito, que é o conceito jurídico. E o jurídico, por quê? Hoje em dia está complicado você definir, encontrar, saber se é mulher ou não é mulher, né? Então, e essa definição é que os conceitos psicológicos, o conceito biológico não serve, na minha avaliação, vou simplificar esse comentário, pela dificuldade de comprovação. Eu não posso conceber alguém como mulher se mulher não é. Eu não posso aplicar esse tipo de crime para quem não é mulher. E ela só pode ser vítima de feminicídio se for mulher, com condição de mulher, como mulher, enquanto mulher. E o único conceito que oferece uma segurança jurídica é o conceito jurídico, né? Essa concepção jurídica. Por quê? Porque ela só será mulher, como tal, considerado legalmente, se estiver registrado como mulher. E ela só considerará ser registrada como mulher se ela tiver feito a transformação cirúrgica, né? Que ela apresentar essa condição cirúrgica, transformação da sua natureza de gênero, então o legislador autoriza o registro civil. E daí sai o passaporte, sai a identidade, etc. Então, na minha concepção, só pode ser sujeito passivo quem é juridicamente considerado mulher. E só será juridicamente considerado mulher quem não era mulher, conseguiu cirurgicamente uma transformação cirúrgica, né, a alteração do sexo, para ser tida e concebida como mulher. Então, me parece que isso é uma questão importante, porque, imagina o sujeito passivo, a relação homoafetiva masculina, pode ser vítima? Não pode ser. Por quê? Porque isso se aplica para a proteção da mulher, como mulher, enquanto mulher. E o homossexual masculino, ainda que seja o passivo, que assuma a condição de mulher, ele mulher não é. E depois eu descobri, estudando isso, Rogério, porque eu não tinha conhecimento dessas coisas, que o homossexual masculino não quer ser mulher. Ele apenas tem a preferência sexual por um cidadão do seu sexo. Mas isso não traduz, não transforma, não dá condição para ele de mulher. E ainda que ele exerça o papel de mulher. Que é a diferença da identidade de gênero e orientação sexual. São duas coisas diferentes. Exatamente, são completamente diferentes, né? Na verdade. E a proteção aqui é para a mulher, como mulher, enquanto mulher. Então, aqueles transexual que conseguir fazer essa transformação e lutam por isso, e por isso lutam, né?
Então, porque reconhecidamente, ela vai ter que comprovar sua identidade, né? O registro civil, a identidade civil e o passaporte. Então, para mim, na minha concepção, simplificando isso, só é admissível como vítima do feminicídio quem é mulher juridicamente reconhecida como tal. Não importa o conceito, digamos, filosófico, psicológico, biológico que ela tenha de si mesma. Então, esse aspecto não supre a necessidade dessa prova. Porque senão isso estaria desvirtuando mais. Não é só pela lei do feminicídio. Acontece que nós estamos tratando de uma forma penal, um direito penal, que é restritivo, né? Que tem a tipicidade estrita. Lá na lei da Maria da Penha, ela recebe a proteção, pode receber também esse atendimento, sim, que ela é abrangente, ela é aberta e porque ela é de natureza civil. No plano criminal, nós podemos ter essa concepção, porque você estaria não só dando um privilégio para alguém que não o merece, portanto, mas mais grave que isso, você está punindo por uma gravidade alguém que não praticou esse tipo de crime. Boa, tanto que nós temos jurisprudência aplicando lei Maria da Penha para travesti, que não tem nada a ver com mulher trans, não tem nada a ver com transexual. Por quê? Porque na lei Maria da Penha nós estamos aplicando para o travesti ou para a travesti medidas protetivas assistenciais, não medidas penais. Legal. Previsto da própria lei Maria da Penha, né? Ao contrário do feminicídio, que não poderia ser diferente, né? Ela é uma lei específica para proteger a mulher enquanto mulher, por ser mulher, e por ser discriminada por ser mulher, na condição de mulher. E o homossexual masculino não é mulher, não quer ser mulher, não tem a característica indispensável do gênero, né? Então, ele não recebe essa proteção, por isso, não tem a condição. De um modo geral, me parece que dá para fazer essa resenha, essa síntese, né, de coisa assim. Perfeito. Eu vou gravar aqui. Olha, muitíssimo obrigado. Muito obrigado a você. É um prazer, uma honra. Não vê, muito eu estou aqui, daqui para baixo você não vê. Eu fico anotando tudo só. Como se ele precisasse, né? A última coisa que eu notei é mulher enquanto mulher, como mulher. Está aqui, ó, a última coisa que eu notei. Chefe, muito obrigado. E obrigado a você. Está acabando a pandemia, está acabando logo. Se Deus quiser. Pois é, precisamos nos encontrar. Escuta, e lá quando tu vai à Bahia, vê se fica lá um dia para a gente poder se encontrar, cara. Tem ido lá, a gente não tem conseguido se encontrar nas Novas Terras criminais, que era onde a gente se encontrava. Outro dia eu fiz um bate e volta. Outro dia não, antes da pandemia, eu fiz um bate e volta para Porto Velho. Nossa Senhora, cheguei em Porto faz Velho, tempo no Porto Velho. Voltei, saí de casa 4 horas da manhã, cheguei em casa 10 horas da noite. Bate e volta em Porto Velho, foi rapidinho. Não. Deve ter ido com o teu aviãozinho aí, tu sabe, tem um avião próprio, né? Tem coisa, então pode. Pode se dar esses luxos aí, eu não posso. Avião próprio chamado Azul Linhas Aéreas. Chefe, muito obrigado, então. Eu vou fazer o sorteio dos 3 livros, eu te mando pelo WhatsApp os vencedores. Isso, me manda. Sigam o professor César Roberto Bittencourt nas redes sociais, Instagram e no canal do YouTube dele. YouTube, professor César Bittencourt. Viu? Não esquece de mandar os endereços deles para eu poder encaminhar os livros. Perfeito. Né, devidamente autografado. Perfeito. Tá bom, querido? Eu entro em contato, eu colho esse dado. Deus te abençoe, a tua família, teus filhos, casalzinho aí, a nossa professorinha também, né? Prazerzão. Obrigado, querido. Um abraço. Uma satisfação. Sabe que é uma alegria sempre. Outro. Igualmente. Até qualquer hora.